uma apresentação, uma explanação sobre o sistema financeiro com o professor Carlos Eduardo Carvalho, que é professor de Economia da PUC de São Paulo, né? E também análise de conjuntura com Emílio Genário, que é também monitor do Núcleo 13 de Maio e também da educação popular, que tem um trabalho aí de formação muito vasto aqui, né, no país, e até em Santa Catarina já esteve por diversas vezes. Eu organizei minha exposição aqui em sete tópicos, não é, dividindo 4 deles a respeito do quadro internacional e 3 deles a respeito do Brasil, e vou procurar cobrir os 7 pontos que eu organizei da maneira mais concisa e objetiva possível, né? Bom, primeira parte, em 3 tópicos que eu quero tratar, é a respeito de quais são as principais lições que a crise internacional deixou para nós a respeito do sistema bancário. Quais são os pontos mais relevantes que colocar. Eu vou ficar em pé, que eu acho que vocês me veem mais fácil e fica mais tranquilo de manter a atenção de todos. Então, eu dividi assim, são 3 aspectos que me parece que são as principais heranças, as principais lições, não heranças, lições que a crise deixou para nós. A primeira delas, que é um assunto que talvez para vocês não pareça tão relevante, mas no debate econômico ele é o fato de que a crise demonstrou que os bancos continuam no centro do sistema financeiro dos países centrais, no centro do sistema financeiro mundial. Isso é importante porque nos anos anteriores à crise, década de 90, começo dessa década em que nós estamos nos anos 2000, havia uma discussão crescente de que as novas formas de organização financeira, não são tão novas, mas que vinham crescendo enormemente, os vários mercados derivativos de endividamento direto, os mercados de capitais, todas essas formas de financiamento direto das empresas com o mercado financeiro, sem passar pelos bancos, havia um debate de que estas formas estariam configurando um sistema em que os bancos tinham relevância decrescente. Isso foi fortalecido, inclusive, pelo fato de que a grande crise de 2001, 2003 nos Estados Unidos, da qual ninguém mais se lembra, porque a atual ofuscou aquela, né? Aquela crise foi toda ela centrada na Bolsa, como vocês se recordam, começou pela Nasdaq, pela Bolsa de Alta Tecnologia dos Estados Unidos, depois se transformou em escândalos corporativos e ninguém ouvia falar de bancos. Aparentemente os bancos tinham ido para um espaço menor ou um espaço mais sólido. O que aconteceu nesta crise foi exatamente o contrário. A crise foi essencialmente bancária e surpreendeu a muita gente o fato de que ela assumiu uma característica antiga que vem do século XIX, que é o fato de que o epicentro da crise foi exatamente no sistema interbancário norte-americano. Aquele dia fatídico, 14 e 15 de setembro de 2008, quando o Banco Central dos Estados Unidos deixou quebrar o Lehman Brothers, ou quebrou o Lehman Brothers, isso é uma polêmica interminável, aquilo ali virou uma crise catastrófica em escala mundial, mudou completamente o processo que estava em curso, justamente porque paralisou o sistema bancário em Nova York. O interbancário em Nova York travou por 2 ou 3 dias, foi um pânico mundial. Vocês se recordam que um dia depois dos Estados Unidos, o governo americano salvou a AIG, salvou o Citibank, foi um pânico mundial. Nós voltamos ao padrão de crises que havia até os anos 1930. Vejam bem, por que eu estou chamando a atenção para isso? É que ficou evidente naquele momento ali que, apesar de todo esse enorme desenvolvimento financeiro, vamos chamar de extrabancário ou fora do setor bancário, os bancos continuavam sendo o local, o ponto específico de compensação financeira, de liquidação de pagamentos, de centralização das operações de crédito, e uma paralisia neste ponto implicava a ameaça de uma desorganização financeira mundial para a qual não havia instrumento qualquer de proteção.
vejam bem, nós voltamos a um cenário de que uma crise localizada no centro do sistema bancário é uma crise catastrófica, porque não há nenhum mecanismo de proteção capaz de detê-la, e justamente por isso a ação foi estatal imediatamente. Então, a relevância dos bancos, do papel dos bancos, ela voltou com toda a força para o debate teórico, para o debate acadêmico e para o debate político, no que se refere à regulação, às medidas de controle, às medidas de proteção da sociedade e por aí adiante. Então, essa é uma primeira lição, digamos assim, uma primeira herança que a crise deixou para nós de grande relevância. A segunda, o segundo tópico da exposição, é que esta crise teve o poder também, a capacidade de resolver um problema. Resolver é um exagero, mas de mostrar a insuficiência das análises que vinham sendo feitas a respeito do suposto declínio do papel do Estado. Vejam bem, nós, desde os anos 1970 e particularmente nos anos 1980, com aquilo que se convencionou chamar de neoliberalismo, ou ideologia anti-keynesiana, aí cada um bota o nome que achar melhor, houve uma difusão muito grande nas ciências sociais, na ciência política, na economia, da ideia de que o Estado estava perdendo relevância no sistema econômico e de que o projeto neoliberal, dito neoliberal, era um projeto de Estado mínimo. Isso na ciência política, nas relações internacionais, assumia a forma de uma discussão de que os Estados não eram mais os atores essenciais da economia mundial, não eram mais os atores essenciais das economias nacionais. E este papel estava sendo assumido pelas empresas financeiras, pelas grandes corporações, pelas ONGs, pela sociedade civil. Cada um, evidentemente, analisava este processo de acordo com o seu viés ideológico. Para alguns era a afirmação do liberalismo, para outros era uma forma de democratização original e benéfica. Enfim, havia um enorme debate a respeito disso. E na economia, isto assumia a ideia de que os mercados estavam sendo crescentemente capacitados ou dotados de possibilidades de autogestão e de autogoverno e de autorregulação. Do ponto de vista da luta política, do ponto de vista ideológico, isso provocou nas forças de esquerda, nas forças democráticas, nas forças republicanas, como nós quisermos chamar, algo que pode ser considerado um grave equívoco. E foi a ideia de que a promessa neoliberal era, de fato, uma desmontagem do Estado. E que a aposta política do neoliberalismo era uma desmontagem do Estado. O que esta crise mostrou é que isso era falso. A maneira como os Estados capitalistas centrais reagiram à crise mostrou uma força desses Estados que era absolutamente insuspeitada para estas pessoas. O Estado capitalista reagiu à crise financeira mundial com uma agressividade e com uma capacidade política que é absolutamente inusitada. Alguns números que são muito simples, mas que exigem uma reflexão importante, ilustram isso. Em setembro de 2008, às vésperas da crise do Lehman Brothers, o total de dólares emitidos, a base monetária dos Estados Unidos era de 800 bilhões de dólares aproximadamente. Esse era o número, oscilava um pouco em torno disso. Em março de 2009, a base monetária dos Estados Unidos era de 2,5 trilhões de dólares. Eles multiplicaram por 3 o total de dólares emitidos, para salvar o sistema. Então, um detalhe relevante, fundamental, mas é um aspecto. Porque isso mostra, primeiro, a rapidez com que o Estado americano realizou a intervenção no mercado para salvar o sistema, a velocidade com que isso foi feito, a enorme discricionariedade. Eles criaram linhas de crédito para os bancos a cada 2 ou 3 dias. Se algum de vocês se der o trabalho um dia de entrar na página do Federal, lá do FED, do Federal Reserve System, para olhar isso, nós tínhamos dificuldade de acompanhar o que eles estavam fazendo, porque a cada 3, 4 dias aparecia uma nova linha de crédito para socorrer bancos, seguradoras, General Motors, empresas imobiliárias, tudo. Permitindo jogar dinheiro no mercado. Uma rapidez impressionante.
enorme facilidade. Vocês talvez se lembrem ainda que eles abriram uma linha de crédito de 300 bilhões de dólares para o Banco Central da Europa, de 50 bilhões para o Brasil, 50 bilhões para a Coreia, 50 bilhões para o México, puseram 80 bilhões na General Motors, 80 bilhões na IG, 50 bilhões no sítio numa semana, mais 50 na outra. Os mais velhos aqui talvez se lembrem ainda de Chacrinha, né? Quando ele chegava na plateia e perguntava quem quer goiabada, quem quer bacalhau, e jogava na plateia. O Fed agiu assim: quem quer dólar está aqui, tome, tome, tome. O que eu acho importante ilustrar isso é que não é o fato apenas de que eles não tiveram nenhuma dúvida de socorrer o mercado. O mais importante é que eles conseguiram fazer isso. Este é o ponto que nos interessa muito. Naquele momento ali, eles emitiam dólares a rodo e as pessoas aceitavam. O governo brasileiro comprava dólares, o governo da China comprava dólares, a Rússia comprava dólares, as pessoas no Brasil queriam dólares, o mundo inteiro queria a moeda deles. Então, que Estado fraco é este? Que não é Estado fraco. Isso é um Estado com uma capacidade de ação enorme, e vejam bem, que me parece muito importante para nós, com uma capacidade de aceitação pela sociedade norte-americana e pela sociedade internacional, que é surpreendente. Afinal de contas, vivia-se dizendo que os Estados Unidos era um país decadente, que era um país que já estava perdendo a liderança mundial, e de repente o mundo inteiro corre para eles, e eles, com base nisso, reorganizam as finanças internas e as finanças mundiais. Por que eu chamei a atenção de vocês? Me parece isso muito importante, porque houve um equívoco na percepção das forças de esquerda, das forças democráticas, sobre a natureza do neoliberalismo, ao se dizer que era um regime que propunha Estado mínimo. Nós não víamos, muitos de nós não viam a força do Estado dentro do neoliberalismo. Por que se usava a palavra neoliberalismo com tanta intensidade? Muita gente usava a palavra sem refletir muito sobre ela, sem pensar no que ela significa. Por que o neoliberalismo não deveria ser chamado apenas de liberalismo? Porque ele é liberalismo. Ele é liberalização da economia. Ele é desmontagem dos direitos do trabalho. Ele é desmontagem dos direitos sociais. Ele é desmontagem da proteção de setores produtivos, da selvagem. Ele é promotor da selvageria do capital. Isso é liberalismo. Mas ele é neo. A única justificativa para usar o termo neo é porque ele é um liberalismo que não reduz o poder do Estado, ao contrário do antigo liberalismo do século XVIII e XVII, e queria diminuir o Estado absolutista. Este aqui não, este aqui quer reforçar o Estado para proteger a si mesmo e, evidentemente, prejudicar, expoliar, expropriar o conjunto da sociedade. Essa é a segunda lição muito importante que a crise nos deixou a respeito da natureza da economia atual. Terceiro aspecto de lições que a crise nos deixou é a capacidade que os bancos têm de se proteger, de se defender e de gerar uma aliança política que os proteja. Lembrem do que aconteceu em 2008, o escândalo mundial que foi a revelação das falcatruas, da remuneração absurdamente elevada dos executivos bancários. O filme foi traduzido aqui como Trabalho Interno, que é uma tradução péssima, passou nos cinemas e tal, nas locadoras, Internal Job, que deve ser visto por todos vocês. Quem não viu, assista, porque para nós da área financeira ele é uma lição fundamental. Esse filme é uma demonstração do escândalo que foi a descoberta das práticas bancárias. Houve uma onda mundial de propostas de mudança de regulamentação, de limitação de remuneração de executivos. Primeira reunião do chamado G20 político, havia proibição, havia propostas até de proibir os paraísos fiscais. Tudo isso perdeu forças e hoje, precisamente, a discussão do Congresso americano a respeito da volta da regulamentação de limitações no setor bancário, essa discussão está abafada, ela prossegue com enorme dificuldade e existem sérias dúvidas se alguma coisa resultará de fato desse debate, porque ele desapareceu da imprensa, ele sumiu de cena.